E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu As caixas de carro. câmbio com variador CVT só recentemente começaram a aparecer nos carros novos. Até mesmo os especialistas admitem que essas caixas de câmbio são ideais apenas para condições urbanas e para operação sem aumento de carga. Porém, como a demanda por modelos urbanos está crescendo rapidamente, ninguém se surpreende com as propostas de equipá-los com caixas de câmbio CVT. Sob certas condições, essas opções de transmissão são muito práticas e convenientes. Como em todas as caixas, o óleo é usado aqui. Ele tem uma determinada vida útil. Embora os manuais de muitos fabricantes afirmem que o variador é lubrificado durante toda a vida útil. Na realidade, isso não é bem verdade. Na Rússia, as condições são bastante adversas, por isso, o óleo começa a envelhecer mais rapidamente. O envelhecimento do óleo é monitorado pelo chamado sensor ou contador de envelhecimento. Fala-se muito sobre isso, mas nem todo mundo entende completamente do que se trata. O que é isso? Para começar, é necessário conhecer a essência do contador de envelhecimento do óleo no variador e entender sua finalidade funcional. O contador ou sensor de envelhecimento é um algoritmo especial que é necessário para diagnosticar a condição do carro e determinar o modo de operação da caixa de câmbio do variador. Esse algoritmo registra as informações na memória do sistema eletrônico da caixa. Além disso, os especialistas do posto de serviço podem lê-lo e saber se necessário trocar o óleo do CVT ou não. Esse contador não é um sensor físico. E apenas um algoritmo de software vinculado a muitos controladores conectados à SU. À medida que a severidade das condições de operação do veículo e da própria transmissão aumenta, o intervalo para a troca do fluido consumível no CVT diminui. Onde o medidor está localizado? Ao tentar realizar o diagnóstico ou o trabalho de reparo relacionado ao variador, o motorista tenta encontrar esse controlador. Ele acredita que o dispositivo pode estar fora de serviço ou que, para ler as informações, ele deve estar diretamente conectado a ele. Na realidade, o contador só pode ser considerado um sensor condicionalmente. Ele analisa o óleo e sua condição, ou seja, o envelhecimento, com base em várias informações da SU. Fisicamente, você não conseguirá encontrar esse dispositivo na caixa do variador ou em qualquer outro lugar. Ele simplesmente não existe. Embora seja chamado de sensor ou contador, ele é, na verdade, um algoritmo programado. Como a informação é lida? Essa é uma pergunta bastante interessante que definitivamente deve ser respondida. Há várias opiniões sobre como e em quais unidades a contagem é feita. Há variantes, segundo as quais a leitura é feita por minutos, quilômetros ou horas. Mas todas essas versões estão erradas. O envelhecimento do óleo é contado em unidades condicionais. Esse é um tipo de pontos que muitas pessoas associam aos quilômetros, por analogia com a milhagem. Mas é errado dizer que um ponto é igual a 1 quilômetro percorrido. Leia também causas, consequências do óleo no anticongelante e solução de problemas. O algoritmo é programado para calcular esses pontos, com base na vida útil da caixa e em outros fatores adicionais. O principal deles é a temperatura. Para fazer isso, precisamos tomar um exemplo simples. O carro está equipado com uma caixa CVT e operado em condições urbanas padrão, sem nenhuma carga excessiva adicional na forma de um reboque ou de uma superfície de estrada ruim. Isso mantém a temperatura dentro do variador dentro da faixa normal, ou seja, entre 85 e 95 graus Celsius. Cada caixa CVT tem suas próprias normas de temperatura. Se as condições forem essas, para 1 quilômetro ou 1 minuto de condução, o medidor contará apenas um ponto ou uma unidade de medida convencional. Mas assim que a temperatura começa a subir, o número de pontos por 1 minuto ou 1 quilômetro aumenta proporcionalmente.
Quando a temperatura no variador atingir cerca de 120 graus Celsius, o que já está longe do normal, cerca de 5 a 8 pontos por 1 minuto, serão registrados na unidade de controle eletrônico. Se a temperatura for ainda mais alta, o número de pontos aumentará. Quanto mais severas forem as condições de operação do CVT, mais pontos serão adicionados pelo contador de envelhecimento e, com isso, o tempo para a troca do óleo da caixa estará se aproximando mais rapidamente. As condições severas para caixas variadoras incluem escorregar em pântanos e pocas, dirigir na neve, viajar com um reboque de marcha lenta prolongada em engarrafamentos, etc. Todas essas coisas aumentam a temperatura e o estresse sobre o CVT. E por isso que o medidor está funcionando mais rápido. Alguns fabricantes de automóveis prescrevem o intervalo para a troca do óleo do variador no manual do proprietário. Nesse caso, não é a quilometragem que é levada em conta, mas o número de pontos no contador. Na maioria das vezes, há números na região de 50 a 60 mil unidades convencionais. E errado considerar que 50 mil, 60 mil pontos e um análogo de 50 a 60 mil quilômetros. Os pontos geralmente são contados muito mais rapidamente. Se necessário zerar o contador. Os motoristas que operam carros com caixas de câmbio variadoras instaladas estão naturalmente interessados em uma questão. Trata-se de saber se o contador deve ser zerado. Aqui a resposta é inequívoca. Nos carros com CVT, a zeragem é um procedimento obrigatório. Se a manutenção for feita em uma concessionária oficial, os especialistas poderão zerar o sensor e iniciar uma nova contagem regressiva de envelhecimento. E mais difícil fazer a reinicialização por conta própria. Leia também o que você precisa saber sobre a troca de óleo da caixa de câmbio CVT em muitos manuais de manutenção, e prescrito que você precisa redefinir as leituras do sensor de envelhecimento do óleo na caixa. Há dois motivos principais para que isso seja feito. Essas informações deixam claro em que modo o carro e o próprio variador são operados. Isso significa que os especialistas e os motoristas podem descobrir se há algum problema com o CVT após sua última reinicialização. Se você redefinir o sensor de envelhecimento do óleo no variador depois de trocá-lo, será mais fácil determinar a data da próxima troca de óleo. Em alguns carros, se você não zerar os parâmetros, o contador provocará o aparecimento de um erro ao conectar um equipamento de diagnóstico especializado. Do ponto de vista do proprietário do veículo, ele não precisa muito dessas informações. Mas e uma boa maneira de conhecer os detalhes da operação do carro com o variador ao comprar um carro no mercado secundário? A presença de erros ao conectar o dispositivo de diagnóstico ou um grande número de pontos em um curto período de operação permite supor que o variador foi usado em condições muito difíceis, portanto, poderá ter problemas bastante sérios em breve. E mais provável que o comprador se recuse a comprar esse carro. Infelizmente, os variadores estão longe de ser perfeitos. Eles são as caixas de câmbio mais vulneráveis e delicadas, muito suscetíveis ao estresse. A delicadeza do CVT faz com que os compradores no mercado secundário sejam extremamente cuidadosos ao comprar carros usados com variador. Somente depois de se certificar de que o variador não foi carregado e operado no modo normal, você poderá fechar o negócio. O medidor de envelhecimento do óleo não será de grande ajuda nesse aspecto. Como a redefinição é realizada? No momento, os fabricantes de automóveis não fornecem uma sequência especial de ações que permitiria ao proprietário do veículo redefinir o contador de envelhecimento de forma independente, sem equipamento externo, como é feito no caso da redefinição do mesmo intervalo de manutenção. Para redefinir o sensor de envelhecimento do óleo do CVT, um adaptador externo deve ser conectado à SU. O ideal é fazer isso por meio dos centros de serviço oficiais. As estações de serviço dos revendedores têm equipamentos especializados adequados para uma determinada marca de carro. Seus análogos podem ser comprados pela internet, mas a eficiência e o desempenho desses adaptadores são questionáveis. Nem todos eles são adequados e exibem as informações necessárias.
E simplesmente possível monitorar o medidor por meio de um software instalado em smartphones. O telefone se conecta a SU por meio desse software e o visor mostra todos os parâmetros. Em conclusão, o sensor de envelhecimento do óleo CVT é um componente crucial para garantir o bom funcionamento do seu veículo. Localizado geralmente próximo ao câmbio, ele monitora a condição do óleo e ajuda a prevenir danos ao sistema de transmissão. Redefinir esse sensor é um procedimento simples, mas essencial após a troca do óleo, para que o sistema possa funcionar de maneira eficiente. Manter-se atento a esses detalhes pode prolongar a vida útil do seu carro e garantir uma performance ideal. Obrigado por assistir e até a próxima!